Amém. Nós iremos, amém? Queridos, gostaria de convidar os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias em Mateus 14. A partir do verso de número 22, amém? Do 22 ao 33. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só, e o barco já está no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém, irmãos? A título de reflexão, para os irmãos que gostam de anotar, o título é: sou eu, vem. Esses dias eu estava vendo algumas notícias, e hoje eu vi uma notícia que deu uma chuva tão grande ali em Jericoacoara que as ruas se tornaram rios. Tormentas que foram geradas por conta dessa chuva. Alguns meses atrás eu vi uma reportagem que deu uma tempestade, uma nevasca tão grande na Rússia, uma nevasca em um dia que equivale a 3 meses de neve. Aqui em Fortaleza tem algumas ruas, quando vem uma chuva forte, algumas ruas ficam alagadas. É ou não é, irmãos? É. A natureza, ela está revelando, irmãos, que Jesus está retornando. E eu e você, nós precisamos nos preparar. É bem verdade que pode ser que tenha alguém no nosso meio que já teve a experiência de passar por alguma tempestade. Pode ser que tenha alguém no nosso meio que nunca entrou em uma tempestade. Mas também pode ser que tenha alguém em nosso meio que esteja vivendo uma tempestade. Eu não sei em qual estação você está, mas uma coisa eu tenho certeza e convicção: que quando Jesus, ele se encontra conosco, tudo cessa, tudo passa, tudo para. Por quê? Porque ele está no controle. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, igreja: ouvir a voz de Deus na tempestade fará toda a diferença. É necessário que eu e você venhamos ouvir. O problema é que muitas vezes nós não queremos ouvir o som do céu. Mas há um som do céu que tem sido liberado e ecoado por toda a eternidade. E esse som, ele continua dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas é bem verdade, irmãos, que
O som do céu, ele está ecoando, liberando, falando, trazendo direção. Mas, às vezes, nós encontramos pessoas que chegam para nós e diz: pastor, eu ouvi Deus falar comigo. Deus tem falado comigo e eu quero seguir a vontade de Deus. E é mesmo, querido? Qual foi a direção de Deus? Deus tem dito para mim que eu tenho que deixar de servir na célula. Deus falou comigo que eu tenho que dar um tempo na oração, da intercessão. Deus tem falado comigo que eu tenho que agora, deixar de exercer esse talento aqui e dar, prioridade à minha vida profissional. O interessante, irmãos, é que nos últimos dias, no último tempo, muitas pessoas têm ouvido falar daquilo que Deus tem soprado em seus ouvidos simplesmente para entregar. Nunca para dizer, quero me comprometer, quero servir, quero me empenhar. Eu quero renunciar à minha própria vontade, Senhor, para viver a tua vontade. Mas a pergunta é, irmãos, o que nós estamos ouvindo? Qual é o som que tem chegado aos nossos ouvidos? O que nós estamos ouvindo nesse tempo? Quais são as vozes, quais são os sons que estamos ouvindo na caminhada? O que nós temos ouvido, irmãos, em meio às tempestades? Porque ouvir o Senhor em meio às tempestades fará toda a diferença. Mas a pergunta é, o que nós estamos ouvindo? O que você tem ouvido em meio às adversidades? Eu me lembro de Jonas, irmãos, que ele entrou em uma tempestade porque ele negou-se a anunciar a verdade. Ele deixou de anunciar a verdade. Mas eu também me lembro do apóstolo Paulo, que entrou em uma tempestade, irmãos, Atos capítulo 27, porque ele negou-se deixar de anunciar a verdade. Um entra porque não quer anunciar, o outro entrou porque negou-se deixar de anunciar a verdade. Mas a pergunta é, o que nós estamos ouvindo? E nós precisamos, irmãos, ouvir a direção. O interessante é que nesse texto aqui a qual nós lemos, Jesus ele traz a direção aos seus discípulos para deixarem a praia e irem para outra margem, irem para outro lado de Betsaida. Isso aconteceu por volta das 7 da noite, a primeira vigília, ali por volta das 7 às 9 horas da noite. E o texto vai dizer, irmãos, que na quarta vigília, Jesus ele vai se encontrar com seus discípulos. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que ele estava orando. Ele sobe o monte e vai orar. Ele vai buscar a presença. Mas a Bíblia vai dizer que o vento era contrário. A Bíblia também vai nos dizer, irmãos, que eles já estavam no meio do mar. E eles já tinham andado ou remado aproximadamente 25 estádios. Um estádio equivale a 180 metros. Quando você vai fazer uma multiplicação bem rápida, 4,5 km, estavam no meio do mar. E a Bíblia diz que eram ventos contrários. Mas a pergunta é, como você quer chegar do outro lado da margem? Enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam remando. Mas a Bíblia também nos fala, irmãos, que quando Jesus foi se encontrar com os discípulos, ele foi como? Caminhando sobre o mar. Você quer chegar na outra margem remando? Na força do seu braço? Ou você quer ter disponibilidade para orar, buscar a presença e caminhar no sobrenatural? As tempestades virão, as lutas virão, as dificuldades irão acontecer. Pode ter pessoas que estão em tempestades. Pode ter pessoas que não entrou em tempestades. Pode ter pessoas que já passaram por tempestades. Mas como você chegou do outro lado? E ouvir, irmãos, a voz do Senhor em meio à tempestade fará toda a diferença. Verso 27 diz assim:
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que ouvir a voz do Senhor, ela gera coragem, ela gera ânimo. Jesus, ele diz: tende bom ânimo. As palavras tende bom ânimo, irmãos, era uma característica de Jesus, já de trazer uma palavra de encorajamento aos seus discípulos, para que eles pudessem avançar. E vai ter momentos nas nossas vidas, irmãos, que nós precisamos ser encorajados. Tem momento na nossa caminhada que eu e você, nós precisamos, sabe, de uma palavra de encorajamento, para que nós possamos nos levantar, nos reerguermos, sair da nossa condição muitas vezes de temor, de pavor pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. A Bíblia nos apresenta, irmãos, que esses homens estavam em meio ao barco, a 4,5 quilômetros da margem, em meio à tempestade, e o vento era contrário, estavam remando, cansados. Às vezes nós estamos cansados, irmãos, de algumas coisas. Às vezes você se cansa, está lidando, tratando muitas vezes com os mesmos assuntos, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades, remando. Às vezes cansa, mas Jesus chega diante dele e diz: tenham coragem, tenham de bom ânimo, permaneçam, prevaleça. As tempestades ocorrem, irmãos, muitas vezes, que vêm sobre as nossas vidas, elas geram medo. Elas trazem temor em nossos corações. E quando as tempestades vêm, a primeira coisa que, via de regra, nós queremos fazer é retroceder. Quando as dificuldades vêm, a primeira coisa que, via de regra, queremos fazer é entregar uma liderança. É deixarmos de nos envolvermos, é deixarmos de participarmos, é deixarmos de buscarmos mais a presença. Às vezes acontece isso, e isso é natural, por quê? Porque nós somos seres humanos. Às vezes o medo vem em meio à tempestade. Mas o que acontece, queridos, é que o medo, ele vai vir. Mas Jesus disse: tenham coragem. Coragem, meus amados irmãos, não é a ausência de medo, mas é a capacidade de prosseguir mesmo diante do temor. Coragem não é você se permitir, sabe, não é você não ter medo das situações, mas é você se permitir continuar a caminhar e avançar. Que você vai chegar no destino, no propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque a voz do céu, ela é inconfundível. O som do céu, ele é inconfundível para quem o conhece. O som do céu, ele gera coragem para avançar em meio às dificuldades. Jesus, ele ordenou a direção. Jesus, ele não disse: entrem no barco e fiquem no meio do mar. Não, não. A direção que o Senhor deu, irmãos, no verso 22 foi: logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Deus, ele deu a direção. O Senhor Jesus deu a direção. E quando Jesus dá a direção, irmãos, ele se responsabiliza para que a sua promessa se cumpra. Mas entenda uma coisa: existe uma direção, existe um destino, mas entre o destino e a direção existe um processo que eu e você precisamos entender e permanecer perseverantes. Mas a pergunta é: como você vai querer chegar na outra margem? Remando ou orando? Jesus, ele subiu ao monte, ele orou, enquanto os discípulos estavam remando. Eles chegaram lá, é verdade. Mas o que é melhor, irmãos? Fazer na força do braço ou com o joelho no chão? Mas precisamos ouvir a direção. Porque quem ouve a voz, irmãos, caminha em obediência. E quando nós caminhamos em obediência pela palavra, irmãos, nós iremos desfrutar do sobrenatural de Deus. Segunda verdade nessa noite, verso de número 28 diz assim: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor,
Se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que ouvir a voz do Senhor gera ousadia. Olha a ousadia de Pedro. Se é o Senhor, manda eu ter contigo aí. Me manda andar sobre as águas. Quem confia, ama. Quem confia, deseja estar próximo. Quem ouve a voz tem a atitude de se envolver, de se relacionar, de se lançar. Quem já ouviu o som do céu e da glória a Deus? Perguntar de novo. Quem já ouviu o som do céu e da glória a Deus? Então se movimente por esse som. Se movimente por essa palavra. Essa palavra aqui, irmãos, representa o som do céu. Essa palavra aqui, quando nós ouvimos ela incendeia os nossos corações. Os nossos corações começam a queimar na presença. E aí esse homem diz, se és o Senhor, me mande ter contigo. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Hoje nós precisamos de homens e mulheres que ouçam a voz do Senhor. E não somente ouçam, mas tenhamos a atitude de se mover por ela. Caminhar no sobrenatural. Vai ter dias, irmãos, que vai ser difícil. Vai ter dias que pode ser complicado em meio às tempestades, sabe, dar um abraço no irmão. Às vezes pode ser complicado em meio às adversidades, ei, Jesus te ama. Às vezes pode ser complicado liberar um perdão. Às vezes pode ser complicado, doloroso. Mas quando você permanece, sabe o que é isso? Maturidade, irmãos. Mas por quê? Porque você está vivendo níveis diferentes. Você não está caminhando mais de forma natural. Você está caminhando no sobrenatural. E caminhar no sobrenatural, irmãos, é olhar para dentro de você e dizer, estou morto. Porque quando nós estamos vivos, irmãos, nós não conseguimos. Há uma dificuldade no relacionar, há uma dificuldade em falar Jesus te ama, há dificuldade em liberar perdão, há dificuldade em pedir perdão, há dificuldade, por quê? Porque estamos vivos. Mas quando nós estamos mortos, irmãos, nós caminhamos em níveis diferentes. Nós precisamos morrer para nós todos os dias, para que nós possamos caminhar em outros níveis. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Existem lugares confortáveis de se estar, mas muitas vezes Jesus não está lá. Existem lugares que muitas vezes podem ser desconfortáveis, mas é nesse lugar que Jesus quer falar contigo. É nesse lugar que Deus ele quer trabalhar, ele quer forjar algo diferente na sua história. Mas é necessário que você entenda a sua identidade, você compreenda a sua essência. E via de regra, irmãos, é nesse lugar onde Deus vai falar profundamente contigo. Muitas vezes é no lugar desconfortável. De repente você não queria estar aqui nessa noite. De repente você pode estar se sentindo desconfortável. Mas é nesse lugar que Deus quer trabalhar no teu coração. É nesse lugar onde o Senhor ele quer alinhar o teu propósito. Porque Ele traz a direção e Ele traça o teu destino. Sabe de um lugar desconfortável, querido? Era na fornalha, onde aqueles 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, foram lançados. Daniel capítulo 3, do verso 22 ao 25, vai narrar a história. Mas por que eles foram lançados dentro daquela fornalha? Porque eles negaram-se a dobrar os seus joelhos diante de uma autoridade, diante de uma imagem, de uma adoração, a qual não era entronizada somente o Senhor. E eles foram dentro de uma tempestade inseridos. Por quê? Porque negaram-se a negar a essência que eles carregavam. E quando eu e você, nós caminhamos pela verdade, pode até vir tempestades, mas essas tempestades revelarão a sua natureza. Revelarão quem você é. Aqueles homens foram lançados na fornalha, é verdade. Mas aqueles homens não pegaram fogo. Aqueles homens foram combustível para aquela fornalha. Eles incendiaram. Sabe por quê? Porque havia uma essência de homens íntegros,
tementes verdadeiros que caminhavam pela verdade. E é necessário que se levante uma geração nesses dias que caminhe pela verdade, que não negocia princípios, mas que ouve o som do céu e caminha em ousadia. Caminhar em ousadia, irmãos, é você anunciar as boas novas e dizer: eu quero o Senhor estar contigo, eu quero caminhar no sobrenatural. Reacende novamente essa chama no meu coração, reacende novamente este fogo, porque eu sei, irmão, que há fogo no nosso meio. Eu sei que há fogo no nosso meio. Amém? Amém, irmãos? Como é que está a sua ousadia para andar na palavra? Quando nós caminhamos, irmãos, pela palavra, nossos corações são aquecidos na presença. Eu me lembro uma vez, não sei nem porque eu vou falar isso aqui, mas vou falar. Não tem nada a ver com a mensagem. Mas vou falar breve. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava na empresa que eu trabalhava e eu trabalhei 14 anos na CAGES. Eu saí de lá como gestor operacional da sala técnica de saneamento básico. Eu fazia obra no interior do Ceará. E aí, quando a CAGES reincidiu o contrato com a empresa que eu trabalhei 14 anos, outra empresa me contratou. E aí o coordenador chegou para mim assim: Paulo, você tem conhecimento com todo o pessoal da CAGES, né, lá da área? Sim, verdade, doutor. Eu preciso que você faça algo para a gente. É mesmo, é. Porque você falou que existem alguns processos lá que são processos de 100 mil, 200 mil reais de obra. A gente precisa ter acesso a esses processos. Eu queria que você pegasse esses processos para mim e trouxesse para a empresa aqui. Nem na CAGES eu mais estava em outra empresa. E eu olhei para o cara e disse assim: doutor, não é a minha forma de trabalhar. Eu não caminho dessa forma. E eu não vou fazer isso. Mas por quê? Porque eu tenho princípios. Eu sou homem de Deus. Não vou fazer isso. Resumindo a história, irmãos, fiquei 2 meses na empresa e fui demitido. Mas eu não neguei princípios e valores. Não negue ao seu Deus, tenha ousadia. Deus, ele vai te honrar, ele vai abrir outra porta. 24 horas depois, irmãos, uma pessoa me ligou e eu comecei a trabalhar em outra empresa, ganhando muito mais do que eu estava ganhando nessa empresa. Então, honre a seu Deus, tenha ousadia, caminha pela palavra. Amém? Fechando aspas, irmãos, voltando para o texto, amém? Verso 29, diz assim: e ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados irmãos? Que ouvir a voz do Senhor nos faz caminhar no sobrenatural. As tempestades vão vir, mas eu preciso ter coragem, ter ânimo. As tempestades podem vir, irmãos, mas eu preciso ter ousadia. As tempestades vão vir, mas eu preciso sair da condição a qual estou e caminhar. E caminhar, irmãos, é dar o primeiro passo. Eu e você, nós precisamos dar o primeiro passo. Mas para dar o primeiro passo, você precisa ouvir a voz. E a voz foi: sou eu, vem. Sou eu, vem. Eu não sei em que condição você possa estar vivendo. Você pode estar preso em alguma área, mas o Senhor tem te chamado à liberdade. Sou eu, vem. Dá o primeiro passo. Eu quero mudar a tua história. Eu quero transformar o teu coração. Eu quero restaurar a tua casa. Eu quero restaurar o teu propósito. Eu quero restaurar o teu chamado. Sou eu, vem. Caminha. Dá o primeiro passo. Porque andar sobre as águas, irmãos, é andar por fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Vai ter dias, irmãos, que pode ser difícil. Mas é necessário, é preciso se alimentar dessa palavra.
Vai ter dias que você não vai querer olhar para ninguém, mas você tem que olhar para as Escrituras. Vai ter dia que você não vai querer nem se olhar no espelho, mas você tem que olhar para as Escrituras. Vai ter dia que você não vai querer ouvir nem a sua voz, mas você precisa olhar para as Escrituras. Vai ter dias que você pode estar, sabe, pegando fogo. Você continua olhando para as Escrituras. Porque é pela fé. E pela fé, irmãos, você consegue sim andar sobre as águas. O que poderia ser essas águas? Seriam os problemas que você tem que administrar todos os dias. Seriam as lutas interiores, a qual muitas vezes tem, sabe, gerado questionamentos dentro de você. Onde muitas vezes tem tentado te paralisar, ou até mesmo te paralisou, para que você não venha permanecer no propósito. Às vezes são as tempestades, são os níveis, onde muitas vezes tem as turbulências e que você não consegue administrar. Mas quando você olha para aquele que é autor, consumador da sua fé, querido, certamente você tem a convicção, a direção, que Deus ele vai fazer grandes coisas. Muitas vezes caminhar no sobrenatural, irmãos, é simplesmente colocar em prática aquilo que é necessário. Caminhar no sobrenatural não é muitas vezes você esperar um sinal da nuvem. Não, não é isso. É você colocar a palavra em prática. É perdoar aquele que te ameaça. É perdoar aquele que coloca uma arma na tua cabeça. É perdoar aquele que declara que vai te matar. É perdoar aquele que te traiu. É perdoar aqueles que fizeram algo contra a sua vida. É perdoar. Isso é caminhar no sobrenatural nesses dias, irmãos. É caminhar no sobrenatural. É perdoar uma dívida de pessoas que estavam te devendo e que não têm condições de pagar. É perdoar. É perdoar também a dívida daquele que te enganou. Perdoa, irmãos, porque é perdoando que se é perdoado. Caminhar no sobrenatural não é somente ter visões dos céus abertos. Caminhar no sobrenatural, irmãos, é abrir o seu coração e se permitir ser transformado todos os dias. É você negar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É olhar para Ele, não tirar os olhos dele e permanecer com os olhos fitos no Senhor. Para que você continue ouvindo o som do céu. Para que você continue na direção, irmãos. Andar no sobrenatural é depender da voz, da direção do Espírito Santo. É o Paracletos, né, pastor? O ajudador, o consolador, o ensinador. Mas o que acontece é que muitas vezes nós não queremos ouvir o Paracletos, pastor Paulinho. Queremos ouvir o paraquero. Você sabe quem é o paraquero? É o meu jeito, é a minha vontade, como eu quero fazer. Eu decidi assim. É assim que eu sou. É como eu penso. É da forma que eu planejei. É da forma que eu organizei. É o paraquero. O paraquero, irmãos, muitas vezes é nós ouvirmos o som do nosso coração, aí vem ouvir o som do céu. E nós precisamos voltar e viver ouvindo o som do céu. Porque quando nós ouvimos o som do céu, irmãos, nós andamos no sobrenatural. Mas o que acontece é que quando nós deixamos de ouvir a voz, nós afundamos, irmãos. Olha o texto aqui, 30 e 31. Mateus 14 vai dizer: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Irmãos, quando nós deixamos de ouvir o som, quando nós deixamos de, nos permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações, quando nós deixamos de ouvir a direção, quando nós não colocamos a palavra em prática, quando nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos os olhos naquilo que nós achamos que é interessante, daquilo que é importante para as nossas vidas, as tempestades são agora mais visíveis diante de nós, não é mais Cristo que está na nossa frente, agora são as tempestades, são os ventos fortes, é o balançar da água que vai chamar a nossa atenção. Por quê? Porque os nossos olhos não estão mais em Cristo. E quando os nossos olhos não estão em Cristo, começa a se afundar. Vêm os problemas, vêm as dificuldades, vêm as lutas. Vem. Meu irmão, se Jesus, quando está no barco, tem dificuldade, avalie sem Ele. Tem ou não tem, irmãos? Tem.
Eu e você, nós precisamos continuar com os nossos olhos em Cristo. Mas por que muitas vezes afunda um pouquinho a embarcação? Porque o amor não é mais o mesmo do primeiro amor. O amor tem esfriado, irmãos, como a Bíblia tem dito. O amor de muitos tem esfriado pelo multiplicar a iniquidade. O coração muitas vezes não está mais tão, fervoroso. Não está queimando tanto. Não oramos mais com tanta intensidade como orávamos antes. Se alimentar da verdade, se alimentar da palavra, fazer uma leitura, um devocional, meu irmão, é uma luta, é uma guerra, é uma dificuldade. É um problema. Precisamos voltar ao primeiro amor. Sabe por quê, irmãos? Porque vai ter situações na viagem, vai ter situações na caminhada, que nem os amigos que estão no barco contigo vão conseguir estender a mão para ti. Jesus estava caminhando sobre o mar. Pedro olhou e disse: mestre, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Ele disse: sou eu, vem. Ele foi. Mas o que acontece é que aquele homem, ele acreditou, ele se moveu pela palavra, ele continuou, ele colocou seus olhos fixos no Senhor. Mas o interessante, irmãos, é que aquele homem ele era o que? Era um pescador. Quantas e quantas tempestades ele já poderia ter enfrentado na sua vida? Quantos e quantos banhos no mar ele tomou? E os seus amigos também. Será que aquele homem ali, em meio ao naufrágio, na sua caminhada, os amigos não poderiam estender as mãos e ajudar ou se lançar ao mar para ajudá-lo? Poderia. Mas vai ter momentos na sua caminhada, na sua história, que somente Jesus poderá estender as mãos para você. Somente o Senhor poderá te remover do lugar aonde muitas vezes nós entramos porque tiramos o olhar dele. E é só Jesus, irmãos, que poderá te alcançar. Ele me alcançou. Sabe quando foi que eu entendi isso? Caiu uma ficha, irmãos, na minha cabeça. Quando um belo dia eu estava na minha casa ali no Montesa, onde nós morávamos, e eu vinha trabalhar justamente na Cagessa, aqui perto do Norte Shopping, e eu vinha de bicicleta, pedalando. E um belo dia eu tive que fazer uma lubrificação na bicicleta, desmontei a bicicleta todinha, desmontei a corrente, e na corrente tem uns pinozinhos que você tira a corrente e depois engata. Botei dentro da gasolina para lubrificar. Não sei se alguém já fez isso aqui, né? Eu já. E aí, montei a bicicleta todinha, só faltava colocar a corrente. Aí alguém me chamou lá fora, eu fui conversando, lubrificando aqui a corrente, tal. Tirei a corrente, derramei a gasolina em cima da corrente, na lama. Os pinos caíram dentro da lama, que trava a corrente. Fui para casa, não percebi, fui montar a corrente, cadê os pinos? Procurei, cadê os pinos? Não sei. Aonde é que eu fui buscar, irmãos, os pinos? Na lama, pastor. E quando eu coloquei as mãos na lama, para procurar aquilo que precisava montar uma engrenagem, para que eu viesse chegar no meu destino no dia seguinte, que era o meu trabalho, o Espírito Santo ministrou meu coração. Um dia você estava na lama, mas as minhas mãos te alcançou. As minhas mãos mudou a tua história. E assim, irmãos, Deus ele quer usar da sua vida também para alcançar outras vidas. Eu não sei em que nível ou que dificuldade você possa estar se encontrando, mas uma coisa eu tenho certeza e convicção: as lutas, dificuldades que eu e você passamos servirá para alcançar outras pessoas, e que outras pessoas serão tocadas pelas nossas mãos, e essas pessoas serão transformadas e libertas pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Então, se algo vier sobre a sua vida, entenda, ouça o som do céu. Não permita que as dificuldades, em meio às tempestades, venham governar as suas emoções, irmãos. Mas peça direção ao Espírito Santo. Peça orientação ao Espírito Santo, porque certamente ele vai mudar a sua história. Caminhar no sobrenatural, irmãos, é permitir-se ser transformado pela palavra. Mais uma verdade nessa noite que eu gostaria de compartilhar com os irmãos.
Verso 32 diz assim: E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que a presença, ela silencia o som do medo e traz paz. Em Mateus capítulo 8, do verso 23 ao 27, Jesus, ele traz paz em meio a uma tempestade, irmãos, estando lá no barco. Jesus está no barco, está tirando aquela siesta, a tempestade vem. Os discípulos vão ter com Jesus, e ele se acorda, repreende a tempestade, vem paz. Jesus estava no barco. Mas nesse texto aqui, a qual nós lemos, no capítulo 14, irmãos, Jesus, ele entra no barco, e quando ele entra no barco, a paz também prevalece. Agora, eu quero te dizer algo nessa noite. Embora, irmãos, Jesus já esteja no barco contigo, ou você esteja com ele, isso não quer dizer que eu e você nós não possamos passar por tempestades. As tempestades poderão vir sobre as nossas vidas, irmãos. Mas a diferença é, você precisa estar num barco com Jesus. Jesus, ele vai estar num barco conosco. Às vezes tempestades vão vir, mas nós precisamos continuar confiando, acreditando, com esperança no nosso coração. As lutas podem vir, as tempestades podem vir, mas eu e você, nós precisamos continuar ouvindo a direção. Sou eu. E quando o Senhor lhe revela quem Ele é, irmãos, quando Ele libera uma palavra, a paz prevalece. E essa paz, a presença dEle vai silenciar o medo. Certamente você já pode ter se encontrado em um dia, em alguma circunstância que você estava temeroso, preocupado, angustiado, apavorado, sem saber como fazer, como reagir, como responder, ou como trazer alguma palavra. Não sei o momento, um dia que você se encontrou, mas quando Jesus liberou uma palavra no seu coração, e você entendeu que é o Senhor, essa presença, ela silenciou o medo. E quando essa presença, irmãos, está conosco, nós desfrutamos da verdadeira paz. Sabe por quê? Porque a sua presença, ela silencia todas as tempestades. Todas as tempestades. Jesus, ele aquietou, irmãos, a tempestade. Jesus, ele aquietou todos os sons que estavam sendo gerados pelos trovões, pelos relâmpagos. Silenciou com uma palavra só: sou eu. Eu não sei quais são os sons que vocês têm ouvido. Eu não sei quais são as distrações que estão acontecendo para que os seus olhos sejam removidos do Cristo. E olhe para as circunstâncias, tira o teu olhar das circunstâncias e volta a olhar para Jesus. Ouve a sua voz, ouve o som do céu e haverá paz no teu coração. Haverá paz na sua casa, haverá paz na sua família. Coloca Jesus no centro. Porque certamente, irmãos, haverá paz. Haverá sossego. É bem verdade que haverá sim uns ventos contrários que tentam se levantar, que tentam paralisar, que tentam te fazer continuar remando, ou até mesmo tentar te fazer desistir de chegar na outra margem, no teu propósito. Mas entenda uma coisa: Jesus sempre vai estar no controle da situação. Porque a direção foi: vai para outra margem. E quando eu e você caminhamos pela palavra, irmãos, tudo acontece no tempo certo. Amém? Verso 33 diz assim: E tendo passado para outra banda, então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram. Adoraram aonde, irmãos?
no barco, em meio a uma tempestade. Adoraram no barco, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando nós adoramos, irmãos, a sua presença, a última verdade que eu gostaria de falar para você, a quinta verdade, quando nós adoramos a sua presença, reconhecemos quem ele é, o Filho de Deus. Quando eu adoro, quando nós adoramos na presença, nós reconhecemos quem ele é, o Filho de Deus. Tempestades muitas vezes vêm, irmãos, para nos aproximar do Senhor. Ih, pastor, que conversa é essa? Oh, com certeza. Tem tempestade, irmãos, que vêm para nos aproximar do Senhor. Tem tempestades que vêm para tentar nos distanciar. Por quê? Porque tem tempestade que nós geramos. Mas tem tempestades que Deus permite que aconteça. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas, irmãos, que é para nos condicionar ao nosso propósito. Para que eu e você venhamos ser trabalhados pelo Espírito Santo. Porque as tempestades, elas servem para revelar a natureza de quem Ele é. Essa tempestade, ela serviu para revelar a natureza de quem Ele é, Miguel. Os discípulos acharam primeiramente que era o quê? Um fantasma. Mas quando ele disse, sou eu, depois eles adoraram na sua presença e reconheceram, Ele é o Filho de Deus. Então, irmãos, a tempestade, ela vai revelar a natureza de quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. E na tempestade, na vida de Jonas, revelou a sua natureza. Lembra a tempestade que eu falei na vida de Jonas? Que ele entrou em uma tempestade porque ele negou-se a anunciar a verdade. E a tempestade na vida de Jonas revelou quem ele era, um homem que ignorou a voz de Deus, que fugiu da presença, que tomou a direção errada, que gerou consequências por conta das suas decisões, porque mediante a desobediência ele se tornou insensível à voz, estava deitado no porão, e o oculto que estava na vida dele gerou perdas. Os marinheiros começaram a lançar as cargas ao mar. A tempestade revelou a natureza de Jonas. Mas também, irmãos, a tempestade na vida do apóstolo Paulo revelou a natureza. A natureza de um homem de consagração, de um homem que tinha discernimento, de um homem que tinha autoridade, de um homem que tinha confiança, de um homem que tinha intimidade, que tinha responsabilidades. E nesse texto de Atos 27, a Bíblia vai dizer que 276 vidas foram salvas por conta de um posicionamento de um homem. Eu não sei qual é o posicionamento que você tem que ter ou voltar a ter, mas uma coisa eu sei. Tempestades que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas é para revelar a sua natureza. Qual é a sua natureza hoje? Quem você é em Deus? Quem nós somos? De repente, a luta, a adversidade, o problema que você possa estar passando é para que essa tempestade revele a sua natureza. Para que você entenda o que precisa mudar. Ou para que você compreenda qual a postura que você precisa voltar a ter. Para que você possa caminhar no sobrenatural. Eu e você, nós precisamos, irmãos, caminhar no sobrenatural. O que as tempestades têm revelado em nossas vidas, irmãos? O que a tempestade tem revelado na sua vida? Esses homens, eles encontraram, em meio à tempestade, uma compreensão. Tu és o Filho de Deus. Era Jesus, irmãos, não era um fantasma. E certamente você sabe quem Ele é. Você o conhece. Você tem entendimento de quem Ele é. Volta. Sou eu, vem. Sai. Sai do barco. Sai do conforto.
Volta a viver o propósito. Volta a se lançar, a se entregar, a viver. Deus, Ele tem muita coisa a realizar nessa geração através da sua vida. Da minha vida, da sua vida. Da sua casa, da sua família. Do seu coração. Pessoas precisam ser alcançadas pelas suas mãos. Pessoas precisam ser alcançadas pelo seu abraço. Pessoas precisam ser alcançadas por uma palavra sua. Jesus está voltando, irmãos. E nós precisamos cumprir um propósito. Há um destino. Há uma margem que nós precisamos chegar. E nós não precisamos e nem podemos mais continuar remando somente com os nossos braços. Nós precisamos remar em oração. Eu acho que convidar o ministério de louvor aqui nessa noite. Muitas vezes nós precisamos reconhecer, irmãos, o que precisa mudar nas nossas vidas. Tem coisas que muitas vezes precisam ser, sabe, trabalhadas em nós. Em muitos momentos, em ambientes confortáveis, isso de repente não acontece. Vai ter situações que o Senhor vai nos levar, irmãos, para que nós possamos ouvir a sua voz. E eu quero dizer nessa noite, igreja, nós precisamos continuar ouvindo o som do céu. Precisamos ouvir o som do céu. Jesus dizendo assim, sou eu, vem. Sou eu, vem. Mas para que isso aconteça, irmãos, precisa ser silenciada todas as vozes. Tem vozes muitas vezes que trazem barulhos que nós não conseguimos compreender ou discernir aquilo que o Senhor está falando muitas vezes aos nossos corações. Porque muitas vezes nós estamos mais focados naquilo que está ao nosso redor, ao invés de estarmos focados naquele que é o Criador dos céus e da terra. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo. Nós precisamos olhar para Ele. Porque quando eu e você nós caminhamos pela palavra, irmãos, nossos corações são aquecidos em Sua presença. Quando eu e você caminhamos pela verdade, quando você não negocia valores nem princípios, quando você não se silencia diante da mentira e você se posiciona como homem e mulher de Deus. Nós precisamos estar com os nossos corações, irmãos, incendiados nesses dias e voltar a ouvir, voltar a entender o som do céu. E o som é, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Não fique temeroso diante da tempestade, sou eu. Está em guerra, eu estou aqui também. Sou eu. A tempestade veio sobre a sua história, mas eu estou aqui. Dá o primeiro passo. Caminha na palavra. Pedro caminhou pela palavra, sou eu. Muitas vezes nós não caminhamos no sobrenatural, irmãos, porque nós queremos caminhar no nosso conhecimento, na nossa influência, na nossa amizade, no nosso hall de relacionamentos. E muitas vezes nós não esperamos a direção e queremos resolver remando com os nossos braços. E tem coisas que não é na força do braço, mas é com os seus joelhos dobrados em oração. Caminhar no sobrenatural, irmãos, é caminhar em uma vida de intimidade, uma vida de renúncia. Não temas, sou eu. Porque obedecer à voz, irmão, vai te capacitar a viver o sobrenatural. Elias, ele ouviu o som do céu e o Senhor disse, Elias, te apresenta Acabe que eu vou mandar chuva. Elias se movimentou por uma palavra.
Obedecer ao som do céu. Obedeça ao som do céu. Se o Senhor tem falado ao teu coração para se envolver, para se comprometer, para orar mais, para buscar a presença mais, faça isso, viva isso. Nós precisamos, irmãos, estarmos incendiados, porque nós só iremos encontrar a verdadeira paz quando nós ouvirmos o som. Sou eu. Vem. Ele te chama a um novo nível, a uma nova estação na sua vida. Então eu te convido a ficar de pé nessa noite e pedir ao Espírito Santo que todo som se cesse na sua alma. Aquieta-te, ó alma, nessa noite. Silencia-te, ó alma. Aquieta-te, ó alma. Aquieta-te, ó angústia. Aquieta-te, ó ansiedade. Aquieta-te. Eu declaro nessa noite que haverá sim um despertar no espírito, no teu espírito, para que o teu coração possa ser reincendiado novamente, para que você possa voltar a viver as primeiras obras, um coração incendiado na presença, para viver e realizar tudo aquilo que o Senhor te direcionar, em nome de Jesus. Adore ao Senhor comigo. Aleluia. Faz tremer o deserto, o começo, meio e fim. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia. Santo de Israel. Tu és santo, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos em Tua presença. Nós ouvimos a Tua palavra, Jesus. E nós entendemos que nós precisamos ouvir o som do céu. Eu sei, Senhor, que há discípulos, filhos nessa casa, Senhor, que ouviram o som do céu. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser incendiados na Tua presença, que eles possam ser renovados em Tua presença, que eles possam ser, Deus amado, transformados em Tua presença, que nós possamos ouvir, ó Deus amado, o Teu convite: sou eu, vem. Sou eu, filha, te chamando novamente. Sou eu te chamando pelas madrugadas, Samuel. Sou eu te chamando. Sou eu te chamando para estar no lugar da presença. Sou eu, filho, que tenho te chamado a sair dessa condição. Sou eu que tenho te chamado a sair desse sentimento onde tem, sabe, aprisionar as tuas emoções, onde a tua mente tem sido, sabe, conduzida por pensamentos aonde trazem sentimentos de destruições. Mas eu quero trazer renovo na tua história, eu quero trazer renovo na tua casa, eu quero trazer transformação na tua vida. Sou eu, filho. Sou eu querendo trazer paz em meio à guerra no teu lar. Sou eu querendo trazer paz em meio às diversidades no teu ambiente de trabalho. Sou eu. Mas muitas vezes você não tem ouvido o som, muitas vezes você não tem ouvido a minha voz. Sou eu que tenho te chamado para mais perto de mim, porque tem tempestades que vão revelar a nossa natureza. E qual é a tua natureza? Mediante as lutas, dificuldades, as tempestades que têm se levantado, qual era a nossa posição? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer, Senhor, o coração dos teus filhos, que eles possam voltar, Senhor, a queimar como sempre foram na tua presença nos primeiros dias. Que os nossos corações, Senhor, fiquem incansáveis
incansáveis, Senhor, e que nós possamos cada dia, meu Deus amado, caminhar na tua direção. Que os nossos corações possam ser incendiados, porque nós entendemos e reconhecemos, Senhor, uma essência que há em nós, há uma identidade de filho, porque nós temos relacionamento contigo. Embora as lutas venham, embora as tempestades venham, embora nos lancem, Senhor, nas fornalhas ardentes, Senhor, os nossos corações estarão em chamas, os nossos corações estarão incendiados na tua presença. Embora tentem nos silenciar, embora tentem calar a nossa voz, estaremos igual Estevão, Senhor, olhando para os céus abertos, enquanto o sangue, Deus amado, vai ao chão, mas os nossos olhos estarão glorificando o Senhor, porque nós entendemos quem o Senhor é. Embora nos lancem, ó Deus amado, na fornalha, embora nos lancem, Senhor meu Deus, em meio às covas de leões, nós entendemos, Senhor, que ali o Senhor estará conosco, porque nós temos ouvido um som, Senhor, Senhor, que não nos deixa parar, um som, Senhor, que nos motiva, um som que nos inspira, um som, Senhor, que nos direciona, um som, Senhor, que aquece os nossos corações. É o som do céu, Senhor, que em meio às tempestades nós temos ouvido, Senhor, mas nós temos caminhado também. Nós não estamos parados, mas nós estamos nos movimentando. Nós estamos dando o primeiro passo, Senhor, nessa noite, porque nós entendemos que nós queremos viver coisas diferentes na tua presença. Nós não queremos ficar parados diante das guerras, diante das lutas, diante dos problemas, mas nós queremos, ó Deus amado, caminhar no sobrenatural. E caminhar no sobrenatural, Senhor, é viver vida de intimidade no secreto. Nos leva, Senhor, de volta ao lugar da intimidade, no lugar do relacionamento, no lugar da comunhão, porque nós entendemos, Senhor, que as nossas guerras serão vencidas, ó Deus amado, no lugar da intimidade. Eu te peço, Espírito Santo, desperta, Senhor, os evangelistas dessa casa. Desperta, Senhor, os profetas dessa casa. Desperta, Senhor, os homens e mulheres de oração dessa casa, para que nós possamos, ó Deus amado, como um corpo, avançar nessa terra, avançar nessa geração e realizar aquilo, Deus amado, que o Senhor nos confiou, a missão, Senhor, mas que nós possamos, Deus amado, sair dos nossos lugares e tomarmos a atitude como Pedro teve, Senhor, e nos lançarmos, Senhor, de encontro ao Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, incendiar corações nessa noite. Incendiar corações. De repente você pode estar aqui no nosso meio. De repente você não tem conseguido mais realizar aquilo que você sempre almejou fazer. De repente você não consegue mais nem ouvir o som do céu. Você pode ter feito uma oração e, Senhor, eu queria ouvir a tua voz, Espírito Santo. Eu queria voltar a ouvir a tua voz. Fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Faz tanto tempo. Faz tempo, Senhor, que eu não ouço o som. Faz tempo, Senhor, que eu não ouço o Senhor falar comigo. Fala comigo. Fala comigo. De repente você está aqui no nosso meio. E, Senhor, cessa a tempestade na minha casa. Eu não sei mais o que fazer. Cessa, Senhor, porque eu não sei mais como me comportar diante dessa tempestade. De repente algum problema com seus filhos, de repente é um problema conjugal, não sei. É uma tempestade que veio sobre a sua vida de repente. Mas há uma palavra. Há uma palavra. Há outra margem. Há uma margem a chegar. Há um porto seguro. E esse porto seguro é na presença. É na presença. Tenha coragem. Tenha ânimo, filho. Tenha ânimo. Tenha ânimo, filha. Não desanima diante das lutas. Não desanima diante das dificuldades. Eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Assim diz o Senhor, não temas.
Eu sou contigo. A porta que o homem fecha, ai, decoromanás. O homem fecha a porta, mas eu abro portas. Mas entendo uma coisa, ai, decoromanás. Tenha discernimento da porta. Tenha entendimento na porta. Se a porta vai te dar tempo para glorificar o Senhor, passe por ela. Mas se a porta está te sufocando, está removendo o tempo da adoração, sai dela. Não temas, porque eu sou contigo, filho. Não temas. Eu sei da tua luta interior. Eu sei das suas guerras interiores. Que muitas vezes tem lutado, tem tentado, se esforçado e muitas vezes não tem conseguido romper. Não corra, não fuja, mas corra para a minha presença. A tempestade, ela veio para revelar a natureza. E eu estou trazendo a tua lembrança nessa noite, o que precisa de mudança. Se você está aqui nesse lugar, sou eu, vem. Sai do teu lugar, lança-te no altar. O altar é o lugar da presença. Deus, Ele quer mudar a tua história, quer mudar o teu coração, a tua família, quer renovar as tuas forças nessa noite. Aleluia! Me traz agora pra respirar e me faz andar sobre as águas. Espírito Santo. O Deus da vida salva.